Bem, hoje não há música, não é? Quem foi ao congresso sabe que eu fiz assim a última foi sobre música e eu sou um apaixonado da música, mas hoje não há música, eu peço desculpa se vinham à procura de música. Eu sou professor de sustentabilidade e de empreendedorismo, uma combinação um bocadinho rara, mas muito moderna, gostava, pronto, isto que o João Pedro disse, eu tenho a felicidade, os académicos têm esta felicidade de estudar aquilo que querem. Nas vossas empresas, vocês muitas vezes não têm essa felicidade, não é? Nós temos esta felicidade, é um dos poucos privilégios da vida académica. Este é um privilégio muito importante da nossa, é que nós podemos estudar o que queremos. E tenho bastantes papers sobre sustentabilidade e sobre empreendedorismo, mas sobretudo tenho-me dedicado ao longo dos últimos 5, 6 anos a juntar estas duas vertentes da organização e da espiritualidade. E filo ao princípio um bocadinho a medo, não tenho nenhum problema em aceitar isso, e de repente, mas quando abrimos uma porta, percebemos que atrás da porta já lá está imensa gente. Às vezes está na nossa cabeça que esta porta ali dali não tem lá ninguém, mas esta porta está cheia de gente. Houve agora um texto de um colega meu, o Brett Smith, que é um colega da Universidade de Miami, uma das melhores universidades do mundo, publicou um texto sobre religião e empreendedorismo. E ele fala de porque é que nós temos que estudar o empreendedorismo através do olhar da religião. A primeira razão é a prevalência do fenómeno. Nós sabemos que 80% das pessoas dizem que são religiosas ou espirituais. Portanto, vamos fingir que isso não existe? Não faz sentido. A segunda questão é a centralidade do fenómeno. Não só elas são espirituais e religiosas, como isto é importante para elas. Portanto, então vamos dizer, não, isto não é muito importante para elas. O que é importante é a racionalidade. Depois, isto que eu vos estava a dizer, atrás daquela porta já está imensa gente. Nós hoje temos estudos de ciência ligados à economia da religião, à sociologia da religião, à psicologia da religião. Nós hoje temos isso tudo. E se calhar um grande motivo de esperança para mim é a novidade que vem destes textos. Quando nós começamos a estudar isto, não é? É um bocadinho duro, porque estamos habituados àquele paradigma económico, racional, e temos que nos desviar disso, não é? Sair um bocadinho para estudar isto. O que é que a religião, a espiritualidade traz? Traz duas coisas. Uma é ilumina partes do fenómeno que nós não conhecemos. E surpreendem-nos um bocadinho. Nunca tinha pensado nisto, como é que isto é possível? Já vos vou dar alguns exemplos mais concretos. E outro é, ao lidar com a novidade, de repente temos que lidar com coisas novas que apareceram que nós não estávamos a contar. E pronto, é isto que nós fazemos. Se calhar 2 textos muito interessantes que saíram agora, além deste texto do Brett Smith que vos falei, eu tenho uma colega da Universidade do Elfa, a Núria Toledano, com quem estou a escrever, e ela escreveu agora um texto sobre parábolas e empreendedorismo social. Um texto demorou 4 anos a ser publicado. Teve revisões horríveis. E ela publicou agora, sobre parábolas, num dos melhores jornais de gestão. É um texto extraordinário, que lhe saiu do coração, mas também das mãos e da inteligência e tudo. Então, não é uma coisa que só fofinha que sai do coração, não é? Só assim um sinal de esperança para vocês. Uma das coisas mais interessantes disto tem sido este caminho dos últimos 10 anos. Nós, como académicos, estamos ligados a uma grande associação de académicos americana, chamada Academy of Management, que junta todos os académicos de gestão do mundo. Tem lá as pessoas de HR, de marketing, estratégia. Há um pequeno grupo de interesse que se chama Management, Spirituality and Religion. Gestão, espiritualidade e religião. Este grupo de interesse, há 10 anos, era assim uma coisa muito pioneira. Hoje é uma divisão, foi promovida a divisão, isto é, tem membros suficientes para ser equiparada a marketing, para ser equiparada a estratégia, a recursos humanos. Portanto, não estamos sozinhos, primeira coisa super importante, sinal de esperança, não estamos nada sozinhos, estamos super acompanhados e bem acompanhados. E não somos assim uma coisa periférica, não, somos uma coisa central. Portanto, isso é uma coisa importante que gostava de vos dizer. E porquê que conseguimos ser centrais? Porque nós estamos a iluminar partes que não eram iluminadas antes.
Deixem dar-vos o exemplo da esperança. A psicologia já nos mostrou, há estudos de esperança, há um livro chamado Ciência da Esperança, do Snyder, publicado em 2000, portanto levam 20 anos de estudos sobre a esperança, a psicologia. A psicologia mostrou-nos o que é as definições da esperança, a resiliência, diferenciou esperança de otimismo. Qual é a diferença? O otimismo é vai ficar tudo bem e eu não tenho controle, ponho o controle nas mãos de outros. A esperança é eu tenho agência sobre ficar tudo bem, sobre ter um futuro melhor. Eu tenho agência. É a grande diferença entre o otimismo e a esperança, da parte da psicologia. A sociologia da esperança também nos mostrou coisas giríssimas, do estilo, imaginem, como é que as instituições podem ser geradoras de esperança. Por exemplo, hoje em dia, a política claramente não é geradora de esperança, mas há sítios onde a política é geradora de esperança. Na Argentina, por exemplo. Vocês pensem naquilo que está acontecendo na Argentina, em que virar politicamente do partido está a ser gerador de esperança. Mas aqui em Portugal não sentimos isso. Então o que é a espiritualidade pode trazer a esta conversa? Eu hoje, quando eu me estava a vestir, decidi pôr estes botões de punho, que são um bocadinho o que a espiritualidade pode trazer. Um bocadinho de cor a esta discussão. A esperança não é uma coisa que nós vamos ensinar as pessoas a fazer assim. Olha, tu agora vais ser esperançoso. Não é? Assim, olha, vais ser esperançoso. E os 5 passos para ser esperançoso são estes. Agência. Não. Aquilo que a espiritualidade está a trazer é, sobretudo, uma diferença, uma conversa muito diferente. Porque, para nós, a esperança central na nossa vida é a esperança na vida eterna. É a esperança na vida eterna. Isso é que é o conceito fundamental. O conceito de esperança que nos foi dado por Deus. Que mandou um filho, que nós acreditamos, para nos explicar que a nossa esperança é da vida eterna. E isso muda tudo. Nós estão aqui os meus amigos do Cristo na Empresa, onde isto também foi muito trabalhado e agradeço muito ao Padre Francisco que não está cá hoje, as conversas que tive com sobre a esperança, mas nós sabemos que a razão da nossa esperança é esta. E a razão da nossa esperança muda tudo. Muda algumas coisas que a visão cristã da esperança está a trazer esta conversa. Como, por exemplo, o bem comum. Nós acreditamos não é numa esperança vaga, é numa esperança que leva ao bem comum. Senão não é esperança. Uma esperança organizacional que eleva os padrões das virtudes, eleva os padrões daquilo que estamos a fazer. Uma esperança organizacional que dá sentido àquilo que as pessoas querem fazer nas empresas. Então, quando estou a olhar para a esperança dentro das empresas, dentro das organizações, há assim vários níveis, não é? Ter esperança. A Carla uma vez e eu estávamos a conversar e a Carla, eu vou usar esta história da Carla, não lhe pedi, mas peço desculpa, a Carla é grande amiga, olha, se ficasse zangada comigo, a Carla uma vez confidenciava comigo que as pessoas tinham um problema com ela, que ela assobiava no corredor. E eu assobio no corredor também. Eu assobio no corredor. Isto o que é? Eu tenho esperança. As pessoas ficavam confusas, lembras-te dessa conversa, Carla? As pessoas ficavam confusas com ela. E eu também sou assim, as pessoas ficam bem confusas, não sabem se vão de interromper no meu assobio, se eu não sei o quê. Portanto, numa esperança organizacional há vários níveis. Um é eu ter esperança. Eu tenho esperança e vivo como alguém que tem esperança. Assobio no corredor, tenho padrões de vida. Outra é eu sou sinal de esperança. As pessoas vêm aos gabinetes das pessoas que são sinais de esperança para ganhar esperança, para receber esperança. E já vou falar um bocadinho desses comportamentos. Outra é eu sou instrumento de esperança, eu dou esperança. E se calhar um último nível é eu construo lugares de esperança. Eu construo lugares de esperança. Portanto, há aqui vários níveis, não é? Ter esperança, ser sinal de esperança, eu sou instrumento de esperança ou construo lugares de esperança. Em qualquer um destes, há aqui vários elementos que se interconectam, não é? Um é a liderança, a vossa própria virtude de liderança, outra é as equipas, como é que vocês gerem as vossas equipas, e outra é claramente a cultura das vossas organizações. Acho que falar de liderança é fundamental quando estamos a falar de esperança, não é? Então, queria só interromper aqui
fazemos uma pergunta, queria que falassem com a pessoa do lado, só para não, porque temos pouco tempo. Em todas as empresas há assim frases que se repetem, assim chavões que se dizem. Queria que tentassem completar a seguinte frase, apropriando-se nas vossas empresas, não é? Nas vossas empresas, a frase que mais reflete a liderança é... Vou dizer, os nossos líderes na minha empresa são... Completem lá essa frase aí com a pessoa do lado. Os nossos líderes... Digam à pessoa do lado. A frase mais repetida, assim, olha, lá na minha empresa, os nossos líderes são... São o quê? Digam lá à pessoa. Digam aí à pessoa do lado. Alguém disse os nossos líderes são sinais de esperança? Tinha aqui o Joaquim, os nossos líderes são sinais de esperança? Mas pronto, estatisticamente insignificante, não é? Porque uma pessoa em... Acho que essa é uma grande ideia que nós temos do um bom líder ser sinal de esperança. Acho que hoje em dia a vida nas organizações está toldada de 3 sinais muito grandes, não é? Um primeiro sinal é uma instabilidade que nos acompanha já há muito tempo e que vai continuar a acompanhar. E, portanto, mais importante é um líder que seja sinal de esperança num momento de instabilidade como aquele que estamos a viver, não é? Não só política, social, económica. Estamos a viver outro traço, que é um traço inacreditável, que é um traço de digitalização acelerado, onde não sabemos bem onde é que vai parar. Nós, neste momento, vocês conhecem o Elon Musk, maior parte das vezes pela Tesla e agora pelo Twitter, mas o Elon Musk tem uma empresa chamada Neuralink, que basicamente o que está a fazer, teve aprovação agora em novembro de 2023, teve aprovação para fazer isto, que é pôr um chip nas pessoas, portanto, basicamente pôr um chip aqui e controlar as funções vitais das pessoas. Isso está a criar, este movimento chama-se transhumanismo. Se quiserem pesquisar, e está completamente, estamos neste momento a olhar para as questões éticas do transhumanismo. Porque imaginem um chip que está aqui e que pode ser ligado ao ChatGPT. Um chip que está aqui e que pode ser ligado à vontade que eu tenho de comer doces. Um chip que está aqui e que pode ser ligado à vontade que eu tenho de fazer qualquer coisa. De repente, uma empresa como a Neuralink pode controlar funções vitais do nosso corpo. É o que estamos a viver neste momento. Diz-se, e isto é rumor, que um dos filhos do Elon Musk já tem implementado um destes chips. Mas estes chips foram aprovados em novembro de 2023 pela FDA. Portanto, isto, já passámos a parte animal das experiências. Nós neste momento estamos na parte humana dos chips, ok? Só para terem uma ideia. Portanto, claramente, no mundo em que vamos ter... Agora, aqui nesta mesa, não é? Nesta mesa aqui maravilhosa. Agora, estes dois que estão aqui do lado esquerdo têm chips, mas não contaram a ninguém, não é? Portanto, são espetaculares a trabalhar, fazem discursos ótimos, são não sei o quê. Estes 3 são super esforçados, mas não têm chips. Qual destes é que a gente vai escolher para trabalhar connosco? Os esforçados coitadinhos ou os do chip mais avançados? E quais é que são as consequências que isto tem para um mundo onde uns vão ter chip, outros não vão, para a desigualdade que está a haver no mundo, não é? Que vamos criar 2 qualidades de seres humanos e imediatamente pensem nas consequências. Portanto, ter esperança quando não sabemos bem, ser sinal de esperança, ser instrumento de esperança, quando não sabemos bem qual é o futuro da configuração humana, parece-me que se torna fundamental, porque a pessoa que tem esperança vai conseguir, de uma forma crítica, olhar para o papel da tecnologia na nossa vida. E se calhar, por último, assim, puxando a brasa à minha sardinha, estamos numa transformação acelerada de sustentabilidade, não é? Onde práticas que tínhamos no passado já não são aceitáveis, não é? Hoje em dia já não conseguimos tolerar determinadas práticas. E por isso torna-se... Parece-me que para sair destas 3 coisas que não sabemos muito bem, o que é que vai acontecer?
penso que a esperança que nós temos cristã, que é de viver em abundância, de viver ligados ao céu e de viver ligados ao bem comum, parece-me fundamental. Então, quais é que são estes sinais da esperança? Em termos de liderança, um dos grandes sinais da esperança é, sobretudo, esta ideia de que há expressões, por isso vos perguntei quais eram as expressões, há expressões que deviam ser repetidas e há expressões que deviam ser banidas. Há comportamentos que deviam ser banidos e comportamentos que deviam ser trabalhados. Dou-vos um exemplo de um dos papers que escrevi, que o João Pedro falou. Nós tínhamos esta ideia de estudar empresas cristãs grandes, com milhares de pessoas que fossem abertamente cristãs. Portanto, não fosse assim uma coisa escondida cristã, não é? Centralmente cristãs. E então fomos estudar várias empresas, a maior parte delas americanas, e numa delas encontramos um caso muito interessante que é o seguinte: é uma empresa de tomates, de conservas de tomate, e encontramos um caso muito interessante que é: eu, como líder de esperança, há comportamentos que não posso fazer. Um deles é despedir pessoas. Não posso despedir pessoas. Mas como tenho uma fábrica com milhares de pessoas e de vez em quando tenho de despedir pessoas, tenho que arranjar comportamentos que impeçam os líderes de despedir pessoas. Despedir pessoas é super fácil, não é? Nas empresas com muita gente, despedir pessoas é muito fácil. Então, que comportamento é que esta liderança arranjou? Então era o seguinte: eu despedia o João Pedro, agora, não é? Portanto, o João Pedro era bonito, era bom. O João Pedro é meu subordinado, eu estou zangado com ele, que ele fez qualquer coisa, e eu despeço o João Pedro. E, ao despedir o João Pedro, eu sou obrigado, por esta empresa, a oferecer ao João Pedro, 3 semanas depois, um pequeno almoço, para perguntar ao João Pedro se a empresa pode fazer qualquer coisa por esta pessoa. Portanto, eu, apesar de diminuir a dignidade do João Pedro drasticamente por ele perder o emprego, eu tenho que manter a dignidade humana da relação entre a empresa e ele. Quem de vocês gostaria de despedir alguém e 3 semanas depois convidar a pessoa para o pequeno almoço e perguntar se ela quer ajuda? Ninguém, não é? Ninguém. Porque quando nós despedimos alguém é para esse problema sair da nossa frente. Não. Mas o que esta empresa dá é uma esperança de que vai fazer tudo. Então, eu como líder, como não quero ter esta conversa super desagradável 3 semanas depois, o que é que eu faço? Qual é o comportamento que eu adoto? Eu faço tudo para não despedir a pessoa, basicamente. Eu faço tudo ao meu alcance para evitar este momento super awkward, que é: eu puxo na rua e agora tu vens a mim outra vez e eu tenho que te ajudar. E agora perguntam vocês: e o que é que acontece nesta empresa se eu não for a este pequeno almoço? Sou automaticamente posto na rua, sem apelo nem agravo. E sem direito a pequeno almoço? E sem direito a pequeno almoço, sem direito a nada. Este tipo de práticas são práticas que restituem a esperança na empresa, na organização, que a organização vai lidar comigo como ser humano que eu sou, que me vai ajudar. Tínhamos outra empresa que fazia uma coisa giríssima, tinha várias fábricas no México, e fazia uma coisa giríssima que tinha 2 departamentos de recursos humanos. Tinha um departamento de recursos humanos, cuja obrigatoriedade daquele departamento era implementar estratégias e políticas justas para toda a organização, e depois tinha um departamento pastoral, que a obrigação do departamento pastoral era ajudar os trabalhadores que precisavam. E a lógica aqui era muito simples. Era alguém que trabalha numa fábrica 3, 4, 5 anos e de repente deixa de ser um trabalhador bom, alguma coisa lhe aconteceu. Não é? A pessoa não dá só o tilt. Isto não é possível. E se lhe der um tilt, precisa de ajuda. Portanto, nós temos que ter mecanismos de saber lidar com os baixos da pessoa. Então o que é que acontecia nesta empresa? Quer o diretor de recursos humanos, quer a pastoral, tinha um budget. A pastoral não era só palmadinhas nas costas. Não, tu consegues. Self-help, está aqui um livrinho de self-help. Não, era restaurar a dignidade daquela pessoa. Então acontecia, contaram-nos muitas histórias, mas uma das histórias que mais me marcou foi: então havia um senhor que trabalhava na fábrica há 7 anos ou 8, um super trabalhador, sempre a chegar a horas, não sei o que mais, começou a não chegar a horas.
depois roubou uma coisa da fábrica. E depois entrou numa espiral, foi mandado para casa, entrou numa espiral e mandaram a pessoa da pastoral ajudá-lo. E a pessoa da pastoral percebeu que a filha deste senhor tinha entrado num caminho de droga e que ele precisava de ajuda, que a filha precisava de ir para uma casa de reabilitação e que aquela família precisava de ajuda. Então a pessoa da pastoral pega no seu budget e ajuda aquela pessoa. Então vocês vejam, os líderes que dão esperança constroem sistemas paradoxais, que é, por um lado, constroem sistemas que são justos e cuja obrigação é manter a justiça, o mérito, across the board, para toda a gente. Mas, por outro lado, constroem sistemas injustos que ajudam as pessoas naquilo que lhes é importante. E isto é muito difícil para nós. É difícil pensar, não, eu às vezes não estou a ser justo. Quando eu faço isto, eu não estou a ser justo. Não, eu estou a ser justo. Eu não estou a ser justo dentro daquilo que é a visão espiritual de uma empresa. Eu estou a ser justo na visão economicista, que é, eu tenho um sistema que funciona para todos. Não é um sistema que restaura a dignidade humana daquela pessoa que precisa de ajuda. Isso é uma das coisas que nós temos estudado muito, é esta ideia de como é que vocês lidam com os baixos das vossas equipas, com as faltas, com as... Eu, como estudo estas coisas, depois é um bocado chato ser bárbaro, não é? Vocês imaginem, não é? A pessoa faz um paper sobre fraternidade e depois trata as outras pessoas das suas equipas como meios como bárbaros. Então eu tento não ser bárbaro, não é? Então o que é que eu faço? Um dos exercícios que eu tento fazer é assim, quando eles entram na minha equipa, eu estabeleço logo as prioridades, não é? Diz, olha, vai haver aqui um dia em que eu vou estar meio zangado contigo e preciso te dar um feedback que tu não vais gostar. Quando isso acontecer, pá, como é que queres? E as pessoas assim, mas exatamente, mas eles nem percebem bem a pergunta, não é? Mas como é que eu quero? Sim, quando eu estiver desapontado contigo, triste, desiludido, achar que fizeste uma coisa que vai para além das tuas responsabilidades e não me disseste, como é que queres? O que é que te ajuda? Então começam a dizer, não, a mim ajuda-me por escrito. Ajuda-me que menos tudo por escrito e depois eu tenho uns dias para pensar, depois temos uma reunião. A mim ajuda-me a caneta vermelha, a mim ajuda-me não sei quê. E esta pergunta muda tudo, não é? Quando o feedback é um exercício de o que é que te ajuda, muda tudo. Porque eu dou o feedback mais bárbaro, está aqui um aluno de doutoramento meu e que sabe que eu não sou bastante exigente. Eu dou o feedback mais bárbaro, mas da forma mais humana possível. E alinhado com a pessoa. Isto está a ser gravado, se calhar não devia estar a dizer isto, mas... Como é que vocês dão feedback de esperança? Não é? Como é que cada um de vocês, quando está a dar feedback às vossas equipas, tem a certeza que está a ser sinal de esperança para aquela pessoa? É uma coisa que me preocupa imenso, não é? Que é a pessoa que está ao meu cuidado, as pessoas da vossa equipa estão ao vosso cuidado. Uma coisa que nós sentimos nestes estudos que fazemos é que eles tratam, mesmo com milhares de pessoas, tratam as pessoas como se fossem família. Dirigem-se a elas, pensam nelas como parte da família, intrínsecas. Estão ao vosso cuidado. Aquelas pessoas não são dispensáveis, não estão ao vosso cuidado. As pessoas das minhas equipas estão ao meu cuidado, não é? Eu tenho que cuidar delas. São-me dadas, não senhor damas, para eu as tornar melhores e para as mandar para outro sítio qualquer para alguém que as trate. Bom, e se calhar um terceiro nível, já falei da liderança das equipas, se calhar destas culturas de empresas que têm culturas de esperança. Como é que vocês, pensem nesta imagem, vocês agora entram numa empresa qualquer, como é que se sentiriam que é um lugar de esperança? Que sinais é que haveria lá? Estão todos a assobiar no corredor, isso não é possível, não é? Que sinais seriam possíveis num lugar de esperança? Então deixem contar-vos alguns dos que temos descoberto nestas empresas que temos estudado. Uma das coisas fundamentais é as empresas que são lugares de esperança definem objetivos coletivos e para o bem comum. Claramente vão para além da própria empresa.
mas como objetivo da própria empresa. Estão a perceber o que eu quero dizer? Não é um nice to have, não é alguma coisa que está para além, não. Centralmente definem objetivos assim, como é que é o nosso, o que é que vocês vão fazer? De certeza que nas vossas famílias vocês têm objetivos de, vamos apoiar esta causa, ou vamos... As empresas com lugares de esperança começam por definir objetivos coletivamente e para o bem comum. Depois tem uma coisa muito interessante, que já falei um bocadinho, destes sistemas. Não têm medo de sistemas paradoxais e não têm medo da incoerência destes sistemas. Não têm medo da incoerência. Um sistema paradoxal é um sistema em si mesmo incoerente. E acho que nós, como líderes cristãos, vocês como líderes e gestores cristãos, às vezes temos um bocadinho medo da palavra incoerência. Agora, já viste, agora decido à direita, depois decido à esquerda. Não, eu decido sempre da mesma maneira. A minha decisão é muito simples. É o princípio de restauração da dignidade humana. O Papa, eu tive o ano passado na Economia de Francisco, num grande encontro com o Papa, e uma das grandes preocupações do Papa Francisco foi restaurar a dignidade humana. Como é que nós trabalhamos para restaurar a dignidade humana? Como é que as vossas empresas trabalham para restaurar a dignidade humana? Eu tive uma cunhada que trabalhava num banco, é indiferente qual era o banco, mas trabalhava num banco, foi trabalhar de manhã, foi a outro sítio ter uma reunião, já não a deixaram entrar. Foi o marido buscar o casaco. Claramente, isto não é tratar a pessoa com dignidade humana. Claramente, não é? Estou a dar dois exemplos de polos. Terceira coisa, portanto, se vocês quiserem ser lugares de esperança, têm que criar sistemas que são justos, meritocráticos e, ao mesmo tempo, injustos, apoiam pessoas quando elas precisam e afins. São sistemas que sabem lidar com a fragilidade humana, com a fraqueza humana. Quem de vocês já não tirou uma sexta-feira daquelas de trabalho remoto para ir jogar golfe? A sério, não é? Todos nós já passámos por essa sensação, portanto, acho que é super... Percebemos que, às vezes temos pessoas nas equipas que, se elas estão underperform, precisam de ajuda. Se elas não estão a chegar ao sítio onde nós acreditamos que o potencial delas pode levar, precisam de ajuda. Não precisam que a gente as critique. Tu devias fazer mais, tu devias... Não precisam, isso claramente não vai resultar. E então, com as gerações mais novas, esqueçam, não resulta mesmo. As gerações mais novas, não, assim que nós começamos a dar aquele feedback bárbaro, não estou para aqui, não sou eu, obrigadinho. Terceira coisa que, e estou mesmo a terminar, uma das coisas que ao estudar estas empresas todas vi que me espantou imenso, foi esta ideia de paciência estratégica, que é eu perceber que se eu estou a montar um sistema de esperança, que isto não é uma coisa imediata, não é uma talk, vamos lá malta, nós vamos, isto dá aquela esperança episódica, não é? Isto tipo é espetacular, que inspiração, não sei o quê, e amanhã voltamos todos à rodinha, não é? Há uma paciência estratégica na base de criar sistemas de esperança que é trabalhada, mostrada, medida, sem nenhum problema. Não é uma coisa que está escondida. E nós temos paciência com as pessoas. Nós cuidamos. Vocês não têm um tio, um pai, uma irmã, um irmão, que é preciso ter mais paciência com eles? Não tem? Tem, não tem? E a gente vai pô-los fora da família porque eles estão a demorar um bocadinho mais tempo a chegar até onde nós achamos que eles deviam chegar? Essa é a paciência estratégica. Mas a paciência estratégica não é eu vou esperar porque eles vão lá chegar. Não é. É um misto entre práticas e espera, não é? Não, eu crio sistemas que não empurram as pessoas para sítios onde eles não podem estar, mas que as ajudam a crescer. Portanto, sempre nesta assim, dificuldade da coerência e incoerência. E pronto. Se calhar queria terminar pensando
se calhar algum de vocês está a pensar, não, isto está a ser giro, mas como é que eu vou convencer o meu CFO a investir em esperança? Não é? Não é? Quer dizer, agora tenho lá um CFO, olha, agora este ano o tema da formação vai ser esperança. A pessoa vai se rir, não é? Então vou-vos dar algumas armas para convencer o CFO a este poder ser um tema, não é? Em primeiro, as pessoas que são esperançosas faltam menos, trabalham mais, estão mais alinhadas com o propósito da organização, crescem mais rápido. Só aqui já fizemos uma data de massa para o CFO. Os líderes que são sinais de esperança são líderes mais corajosos. Em tempos de instabilidade, isto vale ouro. São líderes que aceitam mais as incoerências, que aceitam os baixos e os altos das nossas equipas e trabalham sobre isso. E por último, se calhar dizer ao CFO que hoje em dia as organizações têm um papel na sociedade e no mundo e, portanto, é fundamental nós assumirmos esse papel e tornarmos role model a empresa como role model na sociedade. Então, se calhar termino com uma última história destes estudos que fizemos. Uma empresa no centro dos Estados Unidos, tipo um Kentucky Fried Chicken, okay? O típico, 20 e tal mil trabalhadores, maior parte das lojas em centros comerciais. E um dos donos, com 20 e tal % do capital, sai uma vez da missa e pensa o seguinte: ora bem, eu estou aqui com a minha família na missa, mas as criaturas que Deus deu ao meu cuidado e que são meus empregados estão todos no centro comercial a faturar para mim. Então, eles não podem ir à missa, não é? E aquilo foi um pequeno veneno que Deus pôs no coração dele, e ele começou a imaginar que ia fechar as lojas ao domingo para as pessoas poderem ir à missa. Vai ao board, com aquele fogo do Espírito Santo, não é? Chega ao board, não, nós somos uma empresa cristã, temos que fechar ao domingo. E o board disse, ouve lá, domingo 35% das vendas, perdeste a cabeça, volta lá, olha, volta para a igreja, boa sorte, vai lá rezar, epá, fica aí quietinho, aí no cantinho. E ele pensou, não pode ser, Nosso Senhor não o largou, não é? Nosso Senhor continua a meter-se com ele, anda lá, tu vais conseguir, tu vais ter esta coragem, tu vais conseguir fazer isso, tu vais ser sinal de esperança. E ele foi ao board e disse, está bem, então, pronto, então não vamos fechar todas, eu vou meter do meu dinheiro e vocês deem-me só este sítio aqui para eu fazer um projeto piloto. E deram-lhe uma região com uns poucos de uns restaurantes e esses restaurantes fechou ao domingo. O que é que aconteceu quando ele dá um sinal de esperança destes às pessoas? O que é que acontece quando ele mostra esta coragem de ser igual àquilo que ele é? Magia, não é? Então, num centro comercial, os melhores trabalhadores, os melhores empregados, para onde é que queriam ir trabalhar? Para o Chicafel, onde eles onde não trabalhavam ao domingo. Taxa de absentismo das pessoas dele versus os outros todos. Quase nada, 2%, enquanto nos outros é 10, 12%. Menos doenças, mais produtividade, mais contentes. Mas a coisa que mais o marcou foi isto. Ele recebeu uma carta de uma senhora que tinha ido em 10 anos, 12 anos, pela primeira vez à missa com o marido. E então diz ela na carta, eu queria lhe agradecer, tal e tal, muito emocionada. Você pode não acreditar, mas as pessoas na igreja achavam que eu tinha um amante, porque nunca tinham visto o meu marido. E eu quero lhe agradecer ter-me dado este sinal de esperança, que a sua empresa, então, medindo aquilo tudo, o custo era 10%. Então eu fui ao board e disse, 10% podemos perder. Para sermos iguais, para sermos sinal de esperança e sermos iguais àquilo que nós somos. 10% podemos perder. É um preço justo para perder. 30 e tal % não é justo, não faz sentido. Mas 10% faz sentido perder. E pronto, espero que vos tenha entusiasmado a serem sinais de esperança, paciência estratégica, common good goals, não é? Objetivos para o bem comum, e não tenham medo
de criar sistemas que em si mesmos sejam coerentes e incoerentes. Muito obrigado.